Saber por onde começar a organizar a rotina da semana, não ter a menor ideia do que precisa ser feito. Esses são só alguns dos relatos que as minhas alunas falam. E hoje eu vou falar para vocês, vou ensinar para vocês 5 passos para fazer um planejamento semanal de verdadeiro sucesso. Quer saber como? Mas para saber, você vai ter que ficar comigo até o final dessa live. E eu vou ensinar para você um passo a passo, um roteiro. Eu sempre falo para vocês que não é rotina, é roteiro. E o roteiro vocês vão aprender aqui. Então sejam bem-vindos. Se você está assistindo essa live no replay, já deixa aqui nos comentários. Ó, tô no replay, quero saber quem é que está assistindo no replay, quem é que está assistindo ao vivo. Quero muito saber para eu poder interagir com vocês. Lembrando que eu venho aqui sempre responder todas vocês, tá? Deixou comentário, vou vir aqui, vou responder e vou conversar e vou interagir com você. Bom, eu ajudo mulheres empreendedoras a serem mais produtivas e bem-sucedidas profissionalmente. E quando a gente, primeiro eu vou falar para quem quer essa live, porque aí você já decide se você vai ou se você fica, né? Então essa live é para você que quer ter uma semana produtiva, para você que está cansada de chegar no final da semana e falar, meu Deus, parece que a semana passou e eu não fiz nada. É para você que tá afim mesmo de resultados diferentes e para você que sabe que pode melhorar e muito a sua gestão de tempo. Então, se você está enquadrada aí nesse contexto, fica aqui que você vai aprender hoje, finalmente, como terminar com isso e aprender a fazer realmente uma rotina de sucesso. Bia, boa tarde. Caleb, boa tarde. Mari, boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, olha só, quero convidar vocês a compartilharem essa live. Eu imagino que não só as empreendedoras, né, que é as pessoas que eu me comunico aqui, mas tem muita gente precisando organizar a sua rotina, então você pode ajudar outras pessoas, né? E essa live está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, tá? A maioria das empreendedoras tem um projeto na mente, tem algo que quer realizar, às vezes aumentar o faturamento do seu negócio, às vezes tem algum projeto em andamento, querendo expandir e tal. E muitas vezes acaba ficando perdida, né, sobre como fazer e o que fazer. E a grande questão é que quando a gente tem um projeto em andamento, a gente tem que entender o seguinte, que normalmente a gente tem a nossa vida, que ela já é um projeto, né, bem grande inclusive, mas é a estrada que a gente está caminhando. E a gente também tem o nosso projeto, que é uma segunda estrada. Então, quando você tem um projeto na mente, quando você tem alguma coisa que você quer realizar, você tem que entender que você tem que fazer isso acontecer com a sua vida. Então, são duas coisas, né, distintas. Então, é muito importante que você tenha claro que as coisas, o Natal vai chegar. Eu brinco que o Natal vai chegar. Se você fizer ou se você não fizer. Então, se você fizer, você vai se sentir satisfeita e realizada. Só que se você não fizer, como que você vai se sentir? Frustrada e achando que o tempo tá agindo contra você. Então vamos acabar com a desculpa do tempo, porque o tempo, ele não pode ser uma desculpa para você não alcançar resultados. Ele tem que ser um potencializador para você alcançar resultados. Então você, ao invés de usar o tempo como uma interferência, use ele como um recurso que vai ajudar você a chegar nos seus objetivos, nas suas metas, tá? Então, para de dar desculpa que você não tem tempo. O seu tempo, ele é igual ao meu. Então, se eu estou realizando bastante, significa que eu estou dando prioridade para os meus projetos. Se você não está realizando o quanto você gostaria, é porque você não está dando prioridade para o seu tempo. Então, vamos pensar no seguinte, né? Na sua semana, você quer dedicar quanto tempo a esse projeto? A isso que você quer realizar. Então, primeiro você ter clareza, né, do quanto você está investindo de tempo em cada coisa que você faz. Então, independente de ser o projeto, mas tudo que você vai fazer, que você vai realizar na sua semana, você tem que entender o quanto de tempo você está disposta a investir nisso que você quer, tá? Então, primeira coisa, né, o primeiro pilar da produtividade é a clareza. Então, eu tenho uma mentorada minha, que ela é psicóloga, na verdade, ela é cabeleireira, ela passou a vida inteira exercendo a profissão de cabeleireira e ela tem a formação de psicóloga. E chegou num determinado momento da vida dela que ela olhou e falou, cara, eu quero exercer a minha profissão, tá? O YouTube travou? Deixa eu olhar lá. Ainda bem que você ouviu, que eu tava em todos, né? Aí você veio pra cá. E ainda bem que você me avisou.
Porque provavelmente, sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu ontem. A minha internet travou e lá ficou travado. Então, vamos ver, vamos deixar rolar e ver se vai continuar. Então, olha só. E aí ela é empresária do ramo, ela tem salão de cabeleireiro, mas ela queria exercer a profissão de psicóloga. E aí, quando ela veio me procurar para fazer o projeto dela andar, ela sabia o que ela queria, mas ela não sabia o como fazer isso acontecer. E justamente ela não sabia fazer o como, porque ela não tinha organização no tempo dela. Então ela pensava, se a minha vida já é uma correria, sendo cabeleireira, né? Eu tenho essa correria aqui, como que eu vou inserir alguma coisa na minha agenda como psicóloga? Então, ela pirou, ela falou, isso não vai dar certo. Então, quando ela chegou em mim, a primeira coisa que a gente teve que ajustar foi a questão do tempo dela. Porque se ela não tivesse ajustado esse tempo, ela nunca ia conseguir inserir uma nova profissão na vida, né? E hoje ela atua fazendo as duas coisas. O nosso objetivo, no primeiro passo dela, era atender 3 clientes, de 3 a 5 clientes. Hoje ela já atende 20 clientes. Então veja só, e ainda é cabeleireira. Então como que ela conseguiu, né, uma pessoa que não tinha tempo, uma pessoa que não conseguia ter organização de tempo, conseguiu inserir na rotina dela um outro trabalho, e hoje ela atende 20 clientes e fazendo as duas coisas. Então veja só como é realmente possível. Mas você precisa ter claro aquilo que você quer priorizar na sua semana, né? Então você precisa ter essa clareza para você poder conseguir avançar. Senão, as coisas não acontecem, tá? Então vamos lá começar assim pelo primeiro pilar, pela primeira coisa que você precisa fazer na hora de planejar a sua semana. Entender o porquê que você deve planejar. E o porquê que você deve planejar? Porque quando você planeja, é uma forma de você economizar horas do seu dia. Tem gente que acha que parar para planejar é justamente ao contrário. Que é o quê? Se eu parar para planejar, o que vai acontecer? Eu vou perder tempo, né? Oi, Alex. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, acha que vai perder tempo. E, na verdade, é exatamente ao contrário. Se você parar para planejar, você vai ter uma visão mais clara e mais ampla da sua semana, da sua agenda. Então, vamos pensar assim. Tem gente que trabalha, né, dentro do seu escopo de trabalho, fala lá, eu nunca tenho tempo para colocar o meu projeto em andamento, eu nunca tenho. Mas, assim, vamos pensar em 24 horas. E vamos pensar que você trabalhe de 8 a 10 horas por dia. E vamos imaginar que você dorme 8 horas, tá? Que é um tempo básico aí pra galera, né? Então, são 10 horas trabalhadas, menos 24, sobraram 14 horas. Menos 8 horas de sono, sobraram 14, 7, 6 horas, certo? O que você pode fazer vamos colocar aí 2 horas pra você trabalhar no seu projeto ou naquilo que você quer alcançar. Então, vamos colocar alguns exemplos, tá? Vamos imaginar que você quer fazer uma transição de carreira, de projeto, né? Eu trabalho com isso, quero trabalhar com aquilo. Vamos imaginar que você quer aumentar o faturamento da sua empresa, do seu negócio. Vamos imaginar que você quer ter uma nova profissão. Então, vamos pensar no seguinte, se você deseja fazer isso, se você usasse 2 horas do seu dia para focar nisso, em estudo, em execução, em planejamento, será que esse tempo seria um tempo bom o suficiente para você fazer essas coisas acontecerem? Então, pare e pensa o quanto a gente tem hora... Obrigada, Alex. Quantas horas a gente realmente tem e a gente não valoriza. Entende? E às vezes a gente acha assim, ó. Ah, eu não vou fazer porque eu vou começar e não vou terminar porque não vai dar tempo. Mas você não tem meia hora no seu dia para focar? Se você focar em meia hora por dia no seu projeto novo, naquilo que você quer alcançar, por semana, se você colocar em 5 dias úteis, você teve 2 horas e meia que você conseguiu avançar no seu projeto. E 2 horas e meia é melhor do que você não fazer nada. Sabe aquela história? Ah, eu não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Mas você tem tempo de fazer 20 minutos de caminhada? 20 minutos de caminhada é melhor que nada. Entende? Então, às vezes a pessoa fica pensando assim, eu preciso ler um livro. Mas ela pensa no livro inteiro. Só que às vezes o livro inteiro não dá pra ler todo dia um livro inteiro. Você fica naquela expectativa. Mas e se você ler 2 páginas por dia? Você já não deu um passo? Então entenda que o tempo, ele só precisa ser controlado, porque ele é igual para mim e para você.
E se eu dou conta, eu tenho certeza que você também dá. Porque eu não sou nada diferente de vocês. A única coisa que eu faço é gerenciar o meu tempo para dar conta de tudo que eu tenho para fazer, tá? Mas mais do que isso, é porque eu tenho claro quais são as coisas que eu tenho para fazer e para realizar. Então, quando você tem essa clareza, tudo fica melhor, porque clareza é poder, tá? Então, quando você antecipa, né, essa sua organização, essa sua rotina, essa sua agenda, você tem mais clareza para poder remanejar os compromissos que não vão dar, entende? Então, por exemplo, hoje eu não vai dar tempo de eu fazer. Desculpa, na segunda-feira não vai dar tempo de eu conseguir marcar reunião X, mas eu posso transferir ela para terça. Então você começa a conseguir remanejar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não saio muito de casa, mas o dia que eu saio, eu gosto de sair para resolver tudo na rua. Então, como que você pode viabilizar a sua agenda colocando tarefas que sejam similares juntas, colocando coisas que são parecidas para fazer no mesmo bloco de tempo. Então, por exemplo, eu tenho que arrumar minha casa de manhã. Então, você faz um bloco de tempo para você organizar a sua casa. Eu tenho que sair para a rua à tarde. Então, faz um bloco de tempo para você sair para a rua, para você não ficar desfocando, porque é muito ruim mesmo. Você, por exemplo, trabalha um tempo no escritório, aí você tem que sair para a rua, aí você desfoca, aí tem que voltar para o escritório. Para conseguir retomar o foco é desafiador. Então, divida as tarefas pelo mesmo bloco de atividade, porque isso vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, a ter mais foco concentrado naquela determinada coisa que você vai fazer. E sempre fazer uma coisa de cada vez, né, gente? Porque isso ajuda muito, tá? Então, eu sempre falo assim, né? Eu tô precisando dessa organização. Ótimo, então tá no lugar certo. Vamos conversar aqui. Então, olha só, é sempre melhor um passo na direção certa do que 100 passos na direção errada, tá? Então, o primeiro passo é você entender o motivo pelo qual você deve planejar. Entendi por que eu tenho que planejar minha semana? Porque se eu planejo, eu sou mais organizada. Então, tenha um tempo, escolha um dia da semana, que é o dia que você vai organizar a sua rotina. Então, você pode escolher, eu sempre aconselho, ou sexta, ou domingo, tá? Ou sexta, porque terminou a semana, e aí você já deixa tudo organizado, passa o final de semana em paz, sem ter um monte de coisa na cabeça. Ou, se vocês preferirem, domingo, que fica mais fresquinho, tem tempo de você organizar, pra mim tá tudo bem. Eu sempre faço ou na sexta ou no domingo. Se eu vou trabalhar no sábado, eu deixo pra fazer no domingo. Se eu não vou trabalhar sábado, eu só vou trabalhar na segunda, parei na sexta, só vou trabalhar segunda, o que eu faço? Eu deixo já organizado na sexta, porque aí eu não quero nem pensar em trabalho no final de semana, e aí só na segunda-feira que eu vou pensar, tá? Então é isso. Um dia, primeiro passo, por que eu devo planejar? E escolher um dia para eu planejar minha semana. Então, escolhe um dia e entenda, por que eu tô planejando? Tô planejando porque vai me fazer ter mais organização, porque vai me fazer ter mais clareza, porque, entenda só, se você não consegue gerenciar uma semana, você não consegue gerenciar a sua vida, tá? Então, entenda isso. Quanto mais você olhar com antecipação para sua rotina, mais você vai ter ela organizada, mais você vai ter controle dela. Só que para isso você precisa começar. Não adianta você que nunca teve organização na vida achar que você vai começar numa semana e ela vai ser perfeita. Não é. A minha não é até hoje. Já faz muitos anos que eu melhoro esse planejamento. Então, cada semana você tem que trabalhar essa melhoria contínua para você entender que cada semana pode e deve ser melhor, tá? Sempre trabalhar a melhoria contínua, tá bom? Então, olha só, eu sempre falo que vocês podem fazer mais com muito menos tempo, tá? Sempre é possível fazer mais com menos. Por quê? É só questão de priorizar. Existe uma lei, né, que é a lei de Parkinson, que ela diz o seguinte: o tempo que você tem para executar uma tarefa é o tempo que você vai executar aquela tarefa. Ou seja, se você tiver uma semana, você vai executar em uma semana. Se você tiver um dia, você vai executar em um dia. Se você tiver uma hora, você vai executar em uma hora. Então, use isso a seu favor. Então, limite os tempos para você executar as coisas. Então, se você tem uma hora, tenta fazer em meia. Se desafia a entregar mais rápido, né? Para você fazer as horas do seu dia valer a pena, tá? Então, olha só. Descobri por que eu preciso ter a minha agenda, a minha semana, né? Eu sempre deixo pro domingo, mas vou testar planejar hoje, a semana que vem, pra ver se é melhor pra mim. Show! E lembra de me desmarcar da sua agenda, que tá às 15 horas hoje, tá? E me arruma um horário pra semana que vem.
Então, olha só. Aí, o primeiro passinho, listar as pendências. Tudo que eu tenho de pendência. Faço uma lista só de pendência. Então, assim, aquilo que você não conseguiu fazer na sua semana, aquilo que você sabe que você tem que resolver. Lembra que cabeça não é lugar de pendência. Lugar de pendência é em papel. Por quê? Se você ocupar a sua mente com pendência, o que vai acontecer? Você não vai dar espaço, tá, para coisas novas. E aí as ideias não chegam, a criatividade não chega, aí as ideias que você precisaria ter para fazer o seu negócio crescer, o seu projeto acontecer, ela não vem. Então, cabeça não é lugar de pendência. Tira daqui, joga no papel. Deixa lá, uma lista de pendência. Faz uma lista mesmo, pega o papel sulfite e coloca lá, pendências. Escreve tudo, joga tudo lá, joga tudo lá, joga tudo lá. Jogou lá. Entenda assim, ó, quanto mais pendência você tem, mais raiva você sente, mais confusão mental e mais frustração, tá? Por que isso? Porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Então, se você ficar com aquele pensamento de tô cheio de coisa pra fazer, tô cheio de coisa pra fazer, isso começa a gerar um sentimento ruim dentro de você. Automaticamente você começa a ter uma confusão mental, não consegue ter clareza do que precisa fazer e automaticamente as suas ações são desencontradas. Ou seja, não dá para ter uma semana produtiva com essa confusão mental. Então você precisa parar, jogar as pendências no papel e deixa lá. A gente já vai organizar tudo isso. Vamos dar só um passo. Então, primeiro passo, pendências, joga no papel, tira da cabeça para aliviar essa mente, ok? Então, segundo passo, a gente vai dar juntas, alinhar a expectativa. Por quê? Porque a gente acha que a semana vai dar para fazer o mundo, resolver toda a sua vida em uma semana. Não, essa semana resolvi ser uma mulher organizada, vou resolver tudo de uma vez. Esquece, isso não existe. Você tem um tempo limitado. O que você precisa fazer? Escolher o que você vai fazer de melhor com esse tempo, tá? Então, escolha o que você vai fazer de melhor com esse tempo e faça. Simples assim. Então, vamos lá, ó. Lembra que existe uma verdade absoluta sobre produtividade? As tarefas não acabam nunca. Então, ou seja, o que você dá conta de fazer em uma semana? Então, coloque metas, sabe? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar que você colocou o objetivo de você arrumar a sua casa. Eu preciso arrumar todos os cômodos da minha casa, tá? Você consegue fazer isso tudo de uma vez? Não consegue. Mas e se você pegar um cômodo por dia? Eu vou pegar um quarto, vou arrumar esse quarto, vou dar o meu melhor para arrumar esse quarto. No dia seguinte, eu vou pegar agora esse quarto, vou dar o meu melhor para arrumar esse quarto. O que você está fazendo? Dando um passo de cada vez. E é isso que às vezes a gente erra na hora de fazer o nosso planejamento. A gente quer tudo de uma vez com uma expectativa alta de que tudo vai acontecer rápido. E essa expectativa não é atendida, tá? Então você precisa fazer o quê? Alinhar a sua expectativa. O que é possível fazer dentro de uma semana? Então, eu preciso arrumar minha casa inteira, mas eu não tenho tempo para fazer um quarto por dia. Ok, faz um por semana. Mas faz, só dá um passo, entende? Então, consegui, alinhei minha expectativa. Essa semana, a minha meta, e aí é a segunda lista que você tem que fazer. A lista das metas, tá? Essa semana, a minha meta é alcançar X coisa. É ter 2 quartos arrumados, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a sua meta, o seu objetivo, né? É aumentar o faturamento da sua empresa para R$10.000. Então, eu quero que a minha empresa fature R$10.000 a mais nesse mês. Legal. A minha meta essa semana é abrir mais 2 novos clientes. Ótimo. É a sua meta, ok? Então, entenda isso. Eu coloco o meu objetivo e quando eu coloco ele em pequenas partes, semanalmente eu avanço nisso. Então, vamos imaginar que o seu projeto é escrever um livro. Aí você vai pensar assim, poxa, um livro, quantas páginas vai ter o meu livro? 100? Quantas páginas eu dou conta de escrever por semana? 10. Ótimo. A cada semana eu vou avançar 10 páginas. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente tem que aprender que as nossas metas, ela é o nosso objetivo esmiuçado. Entende? É quando você pega o seu objetivo e você coloca ele em pequenas partes para tornar ele mais palpável, mais possível, tá? Então, é isso. Primeiro passo, eu escrevo todas as minhas pendências. Segundo passo, eu alinho expectativa.
Na verdade, não é passo, né, gente? É só os tópicos aqui, tá? Porque os passos eu vou falar daqui a pouco. Então, olha só. Eu atendi centenas de empreendedoras, né? Então, eu já vi que existem dois motivos pelo qual elas não realizam mais. O primeiro, não ter clareza sobre o que quer realizar. E o segundo, não ter uma boa gestão de tempo para conseguir realizar algo. Então, no caso da minha cliente, né, que eu contei para vocês, a minha aluna, ela sabia o que ela queria, mas ela não tinha ideia como que ela ia colocar aquilo dentro da rotina dela, dentro da vida dela. Ou seja, faltava gerenciamento de tempo, né? E em outros casos, tem alunas que não sabem qual é o objetivo. Tem mais ou menos uma ideia do que quer, mas não sabe exatamente o que quer. Então, essas duas coisas fazem a gente paralisar. E às vezes ir seguindo a semana e trabalhando na sobrevivência, tá? Então, vamos lá. Agora é a hora da gente colocar as metas, né? Então, entender quais são as metas. Eu preciso de um passo a passo. Eu esmiuço as minhas metas. Eu faço essa semana. O que eu vou realizar? Então, lembra que a gente está falando aqui de um planejamento semanal. Eu tenho uma semana limitada, eu tenho tempo limitado nessa semana. E o que eu dou conta de fazer? Eu costumo colocar nas minhas metas semanais 4 metas, tá? Que eu quero alcançar. E aí, essas 4 metas, ela pode estar na sua área pessoal, ela pode ser em relação ao seu objetivo, ela pode ser em relação a alguma coisa que você queira resolver na sua vida. Enfim, você só precisa ter 4 metas. Eu preciso terminar a semana com X coisas realizadas. Uma pergunta excelente a se fazer é: quando chegar no final dessa semana, o que eu quero ter realizado? Por que essa semana vai valer a pena? Se eu tiver realizado o quê? E aí você desenvolve. Então, se você tem um livro, minha semana vai valer a pena se eu tiver a capa e tiver 10 páginas escritas. Maravilhoso, tá resolvido. Entendeu? Você vai ter clareza no final da semana o que vai fazer a sua semana valer a pena. Tá? Então, esse é o ponto. Primeiro, listar as pendências. Segundo, listar quais são as metas. Até que ponto você quer ter chegado nessa semana. Então, essa semana vai valer a pena se eu fechar mais 2 clientes. Essa semana vai valer a pena se eu tiver 10 mil reais em vendas. Vai valer a pena se eu tiver vendido 2 mil reais. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu foco essa semana? Correr atrás de vender 2 mil reais. Correr atrás de 2 clientes para fechar. Entende? Qual que é a diferença de você ter uma direção para você seguir na sua semana? Terceiro passo, distribuir em uma ferramenta de execução. O que é uma ferramenta de execução? Agenda de papel, aplicativo, uma agenda Google. Então, você vai ter que entender no que você se adapta melhor. Eu me adapto melhor com aplicativo. Eu me adapto melhor com agenda de papel. Eu me adapto melhor com um caderninho, um Moleskine. Tá tudo bem. Você tem que ver o que é melhor para você, tá? Entenda que não existe um método que seja perfeito. Existe aquilo que funciona para você. E como que você sabe o que funciona para você? Testando, tá? Eu já testei várias coisas e eu gosto de escrever. Para mim, escrever funciona muito, mas não é funcional. Então, o que eu faço? Eu tenho uma agenda Google, onde eu tenho todos os meus compromissos agendados lá. E na semana eu faço desse jeito que eu tô ensinando para vocês. Lista de pendência, lista de metas. E aí eu vou lá na minha agenda Google e pego todos os meus compromissos e escrevo tudo no meu planner semanal, que é feito no papel. Porque eu gosto de papel. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo me traz clareza, porque quando eu escrevo me dá mais clareza do que eu tenho para fazer. É impressionante. Então, só que cada um funciona de um jeito, entende? E você precisa entender o que funciona para você, tá? Então, o terceiro passo é distribuir numa ferramenta de execução, tá? Então, assim, você vai ter uma visão mais ampla da sua semana quando você tiver essa ferramenta de execução. Você vai perceber que dá para fazer o que você se propôs e que ainda dá para sobrar tempo. Porque às vezes a gente fica, tenho muita coisa para fazer, tenho isso, tenho aquilo, mas dá tempo de fazer. E você vai ver como você vai conseguir priorizar as coisas tendo essa visão antecipada, tá? Eu também prefiro a de papel, no app eu nem abro. Tem gente que não consegue. Eu gosto de papel porque fica aqui, aí toda hora eu vou no escritório, né? Como eu trabalho aqui no escritório em casa, eu já puxo, já anoto ali, aí fica escrito.
Então você vai saber quando dizer não. Quando a pessoa pedir alguma coisa pra você, que você olhar pra sua agenda e falar, cara, dá pra encaixar, não dá pra encaixar. E aí você vai poder saber a hora de dizer não, saber a hora de priorizar aquilo que você tem pra fazer, tá? E se dentro do seu cronograma semanal você vê que tem alguma coisa que pode mudar, você ainda tem tempo. Então veja quantas vantagens a gente tem em fazer um planejamento semanal. Você consegue realmente organizar a sua semana, tá? Oi, Valéria, tudo bem? Boa tarde. Então, olha só, o quarto passo, o quarto passo, é você retomar diariamente o seu dia. Então, você vai ter a semana, né? Então, a semana é a sua visão ampla do que está acontecendo, o que vai acontecer na sua semana. Só que todos os dias você precisa sentar e olhar. O que eu fiz? E o que eu não fiz? E aí você já remanejar, tá? Escritório em casa também é bem desafiador, né? Olha, Valéria, eu vou te falar que eu amo trabalhar em casa e eu me adaptei muito bem. Tem os desafios? Tem, porque a gente é dona de casa, né? Então a gente tem os desafios. Mas uma maneira que eu adotei de ajustar isso é fazer tudo que eu tenho para fazer em casa antes de começar a trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho louça para lavar, se eu tenho casa para arrumar. Eu não tenho essas tarefas hoje, tá? Porque eu tenho uma secretária. Mas quando eu tenho, porque algum motivo ela não veio, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa, eu sempre priorizo todas as tarefas de casa antes. Então eu acordo, arrumo tudo, deixo tudo em ordem e depois eu começo a trabalhar. Pra eu não ficar perdida achando que eu tenho coisa pra fazer lá, né? Aqui, a Melina, dá vontade de deitar no sofá é grande. Gente, eu não tenho essa vontade, sério. Eu não tenho. Eu não tenho esse desafio. Roseni, boa tarde, linda. Tudo bem? Conseguiu se organizar aí? Me conta depois. Então, olha, eu vou retomar já já o passo a passo, tá? Mas, então, vamos falar do planejamento diário. Então, vamos lá. Olhei para o meu planejamento semanal. Segunda-feira, fui lá, linda, maravilhosa. Coloquei foco em cumprir a minha meta do dia, tudo que estava ali no meu roteiro, certo? Certo. Chegou no final do dia, eu vou olhar o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu não fiz, eu vou reajustar para os outros dias da semana e vou me comunicar com quem, né? É importante que eu me comunique, vou ajustando ali o que precisa, tá? Então, sempre olhar, retomar diariamente. Esse é um passo importante, tá? Diariamente, você olhar para o teu planejamento e ver o que você realizou e o que você não realizou, tá? Quinto passo, fazer follow-up. Chegar no final da semana e ter um dia para você olhar e falar, peraí, ter um dia não, né? Um tempo para você olhar e falar, minha semana foi 10, eu consegui alcançar as minhas metas, eu não consegui. O que me atrapalhou? Aí você reajusta para a semana seguinte você conseguir ter um planejamento melhor. Por quê? Porque se você trabalhar melhoria contínua, cada vez mais você vai ter um processo afinado. Sempre pensar o que funcionou e o que não funcionou. Porque quando você olha para o que funcionou na sua agenda, você consegue pensar, poxa, isso aqui deu certo. Ou olhar e falar, isso aqui não deu certo. Então, sempre tenha claro que o seu processo de gestão de tempo, ele sempre vai caber melhoria contínua, tá? Semana passada, eu tava muito cansada por causa da jornada ainda. Eu fiquei 2 semanas para me recuperar, porque foram 2 lives por dia durante 30 dias. Eu fazia live 8 da noite, fazia live 7 da manhã, mais os conteúdos diários, mais a jornada. Enfim, gente, vocês viram que foi uma maratona puxada, né? Eu fiquei muito cansada. E eu precisei me recuperar. Fiquei 2 semanas sem fazer atividade física. E nessas 2 semanas sem fazer atividade física, eu falei, cara, eu preciso me reorganizar. Por quê? Porque é normal, a gente se perde no caminho. E a gente achar que vai aprender uma vez e não vai precisar retomar, é bobagem, isso não vai acontecer, tá? Então, ó, eu sou chata no planejamento, eu sou a pessoa que cumpre o desafio do planejamento, tá sempre de olho, com foco ali no planejamento, e ainda assim tem vezes que tá errado. Imagina se você deixar pra lá, né? Então, aí deu tudo errado assim, né? Eu fiquei meio desfocada e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou refazer a minha rotina.
refiz a minha rotina, olhei lá, qual seria a minha rotina ideal? Pensei na minha rotina ideal, no momento que eu estou, coloquei a rotina ideal e essa semana, graças a Deus, consegui cumprir a minha rotina, fazendo tudo bonitinho, tá? Isso significa que vai ser pra sempre assim? Claro que não, claro que não. Se deixar, se eu não pensar essa semana, se eu não sentar pra retomar, deixa eu ver o que deu certo essa semana, vamos reajustar pra semana que vem, vamos ver o que ficou pra trás, porque sempre fica algo pra trás, reorganiza e segue trabalhando a melhoria contínua semanalmente, tá? Semanalmente, melhoria contínua. Então, olha só, vamos entender que durante a nossa jornada, né, oportunidades aparecem o tempo todo. Só que você precisa saber, entender o que se encaixa no seu quebra-cabeça, na sua rotina ou não. Então, por isso que quando você tem a sua rotina planejada, você sabe a hora de dizer não. Você sabe aquilo que dá certo e não dá certo na sua semana. Então, vamos pensar assim, ó. O teu objetivo da semana é faturar, é vender R$2.000, né? Aí, de repente, a sua agenda tá toda tomada, você tá cheio de compromisso, tá tudo lá organizado, mas apareceu uma oportunidade de você ir num cliente potencial e que pode comprar R$1.000. Dá para eu reorganizar essa agenda? Dá, né? Porque, peraí, a minha meta é chegar nos 2.000. Eu tô com um cliente em potencial que vai comprar 1.000. Ou seja, eu tenho que parar a vida, porque senão em um cliente eu vou quase bater minha meta, né? Eu vou estar em 50% da minha meta. Então, entenda o quanto, né? Clareza é poder. Saber qual é a sua meta da semana te dá poder de escolher aquilo que se encaixa ou não, ou aquilo que você precisa priorizar ou não, né? Ah, esclarece muito bom. Que bom, fico feliz, viu? Que você tá aqui também. E eu sei que você estava aqui no Café com Produtividade sempre, né? Muito bom, seja bem-vinda. Então, gente, entendem isso? Por que é importante a gente ter a nossa agenda semanal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retomar com vocês agora o passo a passo, tá? Pra gente finalizar a live. Então, olha só. O primeiro passo para você ter uma rotina, uma semana organizada, é você colocar as suas pendências no papel. Coloca todas as suas pendências, tá? Oi, Tati, boa tarde. Então, pendências no papel, alinhar suas expectativas, colocar as metas, organizar isso em uma ferramenta de gestão de tempo, que pode ser papel, que pode ser agenda, que pode ser agenda Google, né? Que pode ser um aplicativo que você escolha. Reorganizando isso, ver quais são os desafios que você tem ali, que você pode reorganizar e tudo mais. Retomar, fazer o planejamento diário, sempre olhar, deu certo, não deu certo, qual é o próximo, como que eu vou fazer essa reorganização no próximo dia, com isso que eu não consegui realizar hoje, ou como eu posso realocar. Sempre pensar que você pode dividir em blocos, né? Os blocos de tarefas que são similares. E o último passo é fazer um follow-up no final da semana. Sempre retomar. Deu certo a minha semana? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? E o que eu posso melhorar na próxima semana, tá? Você pode escolher entre simplesmente fazer uma agenda e tirar um tempo para organizar o seu tempo, ou simplesmente não fazer nada e deixar a vida te levar. É uma escolha sua. Lembra que produtividade é escolha. Quando você tem uma semana organizada, você sente que você está avançando, que você está produzindo, e isso ajuda você a ficar com a autoestima boa, te ajuda a perceber que você está realmente fazendo alguma coisa que dá resultado, e isso sem dúvida nenhuma motiva mais. Então, sempre coloque na sua agenda um tempo para organizar o tempo, né? Eu sempre falo essa frase e ela é confusa, mas a verdade é que a gente precisa de 20 a 30 minutos por semana para organizar o nosso tempo, para organizar a nossa rotina da semana. Então, organiza isso. Quando você começar a ter um passo a passo de como fazer isso, você vai perceber o que funciona melhor para você, e isso vai fazer você ter o seu método. E ter o seu método simplesmente é o sucesso que você precisa para ser uma mulher produtiva, tá? Se você pode usar o tempo como uma interferência e ficar dando a desculpa de que você não realiza, você não faz as coisas porque você não tem tempo, ou você pode simplesmente usar isso
como um recurso e falar, cara, eu vou melhorar isso aqui de qualquer maneira e não importa o que eu faça, tá? Simplesmente use isso como um recurso para você e faça a sua agenda ser a melhor agenda da semana sempre, tá bom? A Bianca tá falando, eu me perdi um pouco essa semana, me assustei. Estava certinha desde as aulas. É normal, Bia, acontecer, se perder. Mas aí você retoma e ó, vem pra cima, tá? Meninas, lembrem que vocês são incríveis. Compartilha essa live, convida outras empreendedoras maravilhosas como vocês para conhecer aqui o meu canal. Lembrem-se dos 2 superpoderes que você tem, o poder de começar e o poder de continuar. Segunda-feira, 18 horas e 7 minutos, eu tô aqui de novo, teremos live. Um beijo no coração e façam um excelente final de semana. Obrigada, beijo!